Hoje a palavra é perdão, um lugar de acesso. Você pode ter certeza disso, o perdão, ele é um lugar de acesso. E eu quero dizer mais para você. A ofensa, ela nos posiciona, nos reposiciona. Uma vez meu pai me falou uma coisa que nunca mais esqueci. Uma pessoa havia ofendido outra pessoa que eu amo muito. E eu fiquei muito triste com aquilo, porque às vezes é uma coisa você ser ofendido, você até dá jeito, mas ofender quem você ama parece que é pior. Já percebeu isso? Você se defende, mas se ofende alguém que você ama, você fica desesperada. A gente quer fazer justiça, a gente quer... E eu estava com aquele coração muito indignada, sentada no sofá da casa da minha mãe. E eu falei, mas eu não vou esperar 2 vezes para chamar essa pessoa e falar tudo que eu tenho que falar para ela. E meu pai, tão sábio, sentou ao meu lado e falou, filha, ser ofendido é melhor que ofender. Porque quem está ofendido chora, entrega para Deus. E ele está bem, ele não fez nada. A justiça de Deus vai vir, o amor de Deus vai cobrir, vai dar tudo certo. O problema está com quem ofendeu. Então tu vai lá, sabe o que tu vai fazer? Tu vai ofender a pessoa, tu vai tirar dela a lição que ela precisa tomar. Eu falei, é verdade, pai. Eu falei, é mesmo? Ele assim, então não precisa fazer nada. Depois de um tempo, essa pessoa veio, se consertou. E eu aprendi uma lição, que a ofensa nos reposiciona. Mas como isso, Vivi? Como que a ofensa pode nos reposicionar? A ofensa é algo tão dolorido, tão difícil. Você sabe? Tem pessoas ainda que têm mais facilidade de perdoar. Tem pessoas que, pedir perdão é tranquilo. E tem gente que para pedir perdão quase dá um infarto. Né? Tem gente que, tranquilo, não errei, de boa. Tem gente que se erra, cai mortinho, azul no chão, preto. Porque errei, meu Deus, e agora? O que eu faço que eu errei? Mas sabe, a ofensa, ela tem o poder de nos reposicionar. E eu vou dizer por quê. Vocês lembram da história de José do Egito? Quem aqui conhece a história de José do Egito? A Bíblia diz que ele era o filho preferido de Jacó. Filho preferido. Ele tinha uma capa colorida, ele era diferente. E sabe, os irmãos tinham tanta raiva dele, chamavam ele de sonhador. Porque José não tinha sabedoria em falar. José tinha sonhos que todos os trigos estavam de pé. De repente, todos os trigos se baixam para ele. Ele dizia para os irmãos, eu tive um sonho que só eu ficava de pé e todo mundo se ajoelhava para mim. E os irmãos tinham, o quê? Nós vamos matar esse cara. E não sei, e foi... O que acontece? Os irmãos pegam José, jogam ele dentro do poço e começam a planejar matá-lo. A Bíblia diz que Benjamim, o irmãozinho mais novo, desesperado com a maldade dos irmãos mais velhos, ele diz assim, porque o caçula é sempre o mais tranquilo, geralmente da família. O caçula é aquele que, enquanto os outros estão se matando, o caçula está lá, calma, vai dar tudo certo, né? Geralmente, não é... tem gente meio assim, não. E aí, Benjamim deu uma ótima ideia, falou assim, não vamos matar ele, vamos vender como escravo. E ele pensou, vendendo ele como escravo, depois a gente dá um jeito de resgatar José. José é vendido como escravo por uma caravana que passa. Sabe, uma ofensa, e a pior ofensa que vem é quando vem da nossa casa, nossa família. Não foi uma ofensa de alguém que não nos conhece. Que uma coisa é a gente ouvir palavras de gente que nem sabem a nossa história, que às vezes porque acontece muito de as pessoas achar que a gente é uma coisa que a gente não é. Né? Às vezes, eu já recebi tanto pedido de perdão de pessoas que achavam que eu era chata, não que eu não seja. Mas quando me conheceram, falaram assim, tu não é o que eu pensava. Eu disse, meu Deus, lá vem. Porque às vezes as pessoas olham para a gente, depois de um tempo elas conhecem, não, olha, tu não é o que eu pensava. Né? É um pouco pior. Não é o que eu pensava, tal. E se uma pessoa que não conhece a gente, que às vezes interpreta mal uma palavra nossa, uma atitude nossa, fala alguma coisa, a gente diz, não me conhece, não sabe nada da minha vida, nem sabe que eu fiz isso e tal. Mas geralmente as piores ofensas vêm de quem nos conhece. E falando de família, parece que é um terreno que faz a gente tremer, quando as ofensas vêm de perto.
né, quando elas vêm de pessoas que nos conhecem. Elas têm um peso maior no nosso coração. Elas têm um peso gigante. Você pode observar também que quando pessoas da sua família te elogiam, ou dão uma palavra boa, como aquilo tem um peso no seu coração. Às vezes uma palavra nada a ver, assim, de simples. Né? Esses dias meu pai falou assim para mim, ô filha, eu te amo, quase caí para trás. O peso que ele tem no meu coração é gigante. Né? Às vezes eu tenho algumas dúvidas, eu falo com a minha mãe, o que é que tu acha disso? Porque o peso da palavra dela para mim é grande, é de grande valia. Então José foi atacado naquela área que eu digo para você que era para ficar ferido. Sabe o que acontece? A ofensa mandou José adiante dos irmãos. Parecia que ele estava perdendo, porque os irmãos voltam para a casa de Jacó, do pai, pegaram a capa dele e rasgaram, mataram um animal, molharam de sangue, falaram assim, pai, um animal comeu ele no meio da estrada, a gente não conseguiu. O pai chorou. E, aparentemente, José estava numa pior, não é assim? Pensa comigo, aparentemente. José numa pior, e aqueles que fizeram mal para o José numa melhor. Com o pai, agora não tem mais aquele chato para contar sonho, entendeu? Agora eu tô... Você já se sentiu assim? Você foi ofendido e parece que quem te ofendeu está numa melhor. Gente, isso parece que é pior ainda para você. Você está sofrendo as consequências de uma situação, de uma ofensa, e parece que a pessoa, nada aconteceu com ela, mas eu vou falar uma palavra para você, se puder escrever, escreva. Um dia a conta chega. Eu não sou de fazer isso, mas fala para sua irmã aí, um dia a conta chega. E a conta chega. Sabe de uma coisa? A conta chegou. Houve uma grande fome naquele lugar. E quando José foi adiante, José passou pela casa de Potifar. Depois vocês leem já em Gênesis 36 ou 37. José foi caluniado. Quem aqui foi caluniado? Glória. José foi caluniado. Depois José foi preso injustamente. Passou anos na prisão. José foi esquecido. Esqueceram de José? Já esqueceram de você? De mim já? Um dia o Theo me esqueceu numa loja. Eu falo isso, mas agora eu estou rindo porque já passou. A gente foi numa loja. É igual agora. Para ele ir no mercado, eu estou proibindo ele de conversar com as pessoas. Eu estou fazendo almoço. Vai lá rapidinho, compra tal coisa. Rapidinho, 1h30. Aí eu já sei que teve choro dentro do mercado, oração, aconselhamento. Fala, amor, fala assim, minha esposa é brava e ela está cozinhando, eu preciso levar isso já. Ele morre de rir. E nesse dia na loja, eu comprando, ele estava de conversa com uma pessoa. E eu fui para dentro da loja bem grande, fui. Ele conversou com a pessoa, pensou, não tem mais nada a fazer aqui, fui embora. Botou o carro na garagem, abriu a casa, assim, cadê ela? Porque ele botou a mão na cabeça. Gente, já era mais de 10. Gente, eu estava na porta da loja chorando. Desesperada. Não tinha celular naquela época assim, muito fácil. Eu não sou velha. Mas não tinha celular assim. E eu desesperada. Aparece ele todo sem graça. Já viu quando o marido chega sem graça perto de você? Fica aquele sorriso amarelo. Ai, amor, onde é que tu estava? Eu falei, o quê? Já fui esquecida. A gente é esquecido às vezes. Já viu aquelas coisas de aniversário que a gente não é convidado? Homem nem se importa. Não foi convidado, tudo melhor, né? Porque homem para festinha de criança, já viu como eles ficam deslocados em festinha de criança? Mas a mulher, não me convidaram. É um motivo de desespero. José foi passando por essas situações e sabe de uma coisa? A Bíblia diz que ele conseguiu, dentro da prisão, discernir o sonho de uma pessoa. E ainda ele falou assim, olha, não esquece de mim. Quando você for restituído ao seu lugar, porque o homem estava preso com ele. O homem subiu e esqueceu dele. Você sabe que daqui a pouco o faraó tem um sonho. E quem vai discernir os sonhos? Lembraram de quem para discernir o sonho? José. Na hora certa, eu digo para você, a ofensa, ela é um lugar também de acesso, ela nos reposiciona. Por uma ofensa, José estava no lugar certo, na hora certa. Conectado com as pessoas certas. Mas olha só, ele estava conectado com o presidiário.
dentro de uma prisão, não importa o nível social de pessoas, não importa a posição que elas ocupam, se é o lugar de você estar, a bênção vai te encontrar, o favor do Senhor vai te encontrar onde você está. Nós estamos vivendo épocas que a gente quer conchavos de favores. Nunca se viu tanto conchavos. Ai, eu vou ser amiga do fulano porque ele vai me colocar lá. Já viu gente na política? Coitado. Porque as pessoas querem usar ele como um trampolim. Vamos subir no cara para... Nunca se viu... Você não precisa de conchavo com ninguém poderoso, porque poderoso é quem te levanta e quem te coloca onde ele quer. Quando aquele homem lembra, Faraó tem um sonho, ninguém consegue saber que sonho é aquele. Mas lá na prisão tem um rapaz. Lá da prisão eles puxam José. José discerne o sonho para Faraó. Diz, Faraó, sabe o que é? Já viram falar aquelas coisas, 7 vacas magras? Então vamos nas vacas magras. Faraó sonhou que 7 vacas magras engoliam 7 vacas gordas. E aí, José falou, olha, vai ter 7 anos de muita fartura. Mas depois vai chegar anos de muita fome. Então nós precisamos fazer um celeiro, guardar tudo que podemos, porque vai ter fome na terra. Sabe o que aconteceu? Tudo que ele falou aconteceu. Ele encheu um celeiro. O tempo de fome chega? Chega. A conta chega. Quem bate na porta de José pedindo comida? Os irmãos. E José não cantou aquela música. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Essa música não é de Deus, gente. Esse não é o Espírito de Deus, é verdade. Jesus nunca faria isso. Se você ler a Bíblia inteira, não tem ninguém na plateia e gente no palco se matando. Sabe o que aconteceu? José deu comida para os irmãos. Eu queria que você abrisse rapidinho. Jesus, Tu és bom. Deixa eu pegar aqui onde é que eu marquei essa palavra. É Gênesis. Será que eu não marquei, Senhor? Não estou achando. Gênesis, deixa eu então procurar. Jesus. Sonho de Faraó, toca no poder. 42, quando ele encontra os irmãos. Qual o versículo, gente? Eu não marquei aqui. Deus. Vamos ver aqui, 32. Espera aí. Meu Deus. Todo mundo fuçando na Bíblia. Não, primeiro é que ele fingiu, não saber quem eram, mas depois... Enfim, gente, depois eu acho que... Não, 42:7 ele não se revela, é quando ele se revela para os irmãos. Isso, aqui. Isso. Ele fala ali, José não conseguiu mais se conter, e ele falou... Ele fala aqui, É o 5, 45:5, diz assim, agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Presta atenção, foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5. Gente, ele disse assim, fiquem tranquilos, não se preocupem, porque não foi vocês, foi Deus que me trouxe à frente. E ele falou, e olha, fiquem tranquilos, é só de alguém que perdoa muito. Fica tranquilo, porque eu entendi tudo que eu passei. Fica tranquilo, porque eu estou recebendo, você vai receber também. Isso é perdão. Agora, Deus só coloca governo, lugares de posição, de abençoar pessoas, quem tem um coração perdoador. Já viu gente que não perdoa? Se você conhece pessoas que não perdoam, tem dificuldade de perdoar, essa pessoa tem a vida mirrada. E na maioria das vezes, ela acaba ficando doente no final da vida. Incontáveis pessoas
Os médicos mesmo dizem que o câncer ele vem de um lugar, de uma falta de uma raiz, de uma falta de perdão, uma raiz de amargura. E sabe por que muitas coisas na nossa vida não acontecem, não vão? Porque nós ainda retemos o perdão dentro do nosso coração. Nós estamos sempre colecionando corações partidos, nós estamos sempre colecionando pessoas. E já viu como é que funciona, gente? Assim, você vai para um trabalho, você trabalha lá, tem sempre uma que se levanta. É raramente o trabalho que é ileso, que todo mundo é feliz, porque todos nós temos defeitos. Mas sempre tem uma que se levanta no trabalho que causa as confusão. Aí se você não vence nesse lugar, você não vence, você sai chateada do trabalho, e você pede demissão, e aquela brigaçada, você bloqueia essa pessoa no Face, bloqueia em todas as redes sociais, não quer mais saber dela. Problema resolvido. Não está resolvido, você vai trabalhar em outro lugar. E vai se levantar a mesma pessoa, porque a prova que você não passa, você repete. Às vezes você está passando situações que você percebe que você está reprovando no mesmo lugar, porque você não passou pela prova. E quando nós acabamos reprovando de prova, nós acabamos ficando estagnadas, paradas no mesmo lugar. Você sabe que perdão é uma chave, mas ele só chega à medida que conhecemos o dono do perdão. É difícil falar de perdão quando a gente não conhece o dono do perdão. Deus é o dono do perdão. Se você está aqui hoje, foi porque Ele perdoou você. Você está aqui hoje porque Deus te perdoou. Você observa que às vezes a gente tem a necessidade, às vezes a gente é tão ruim para os outros, mas tão misericordioso com a gente. Já viu a gente errar? A gente, primeira oração, Deus, misericórdia. Misericórdia de mim, Senhor. Às vezes as minhas orações é só isso, Senhor, misericórdia, olha o que eu fiz, olha o que eu falei. Quem aqui é impulsiva? Fala, e depois você queria segurar tudo e não dá mais. Já viu? Gente, isso é terrível. Porque você promete que você vai mudar, você chora, você ora, você diz, eu não vou mais falar. Mas chega na hora, aí você, no meio do processo. E a Bíblia diz em Provérbios que a palavra lançada é igual pena no vento, não dá mais para catar. Não dá. E sabe, Deus ele começa a trabalhar no nosso coração. E a gente começa a receber o perdão quando a gente entende que a gente precisa primeiro dele. Gente, isso é tão sério. Hoje Deus vai tocar em lugares na nossa vida de dor que ainda mantemos escondidos. Sabe aquele perdão disfarçado? Não, já perdoei, só não quero mais nem olhar para a cara. Perdão do Paraguai. Comprado lá nas barraquinhas, quero um perdão. R$1,99, top, porque, gente, o perdão custa caro. Quando você vê um perdão muito barato, desconfie, porque o perdão ele custa caro. O perdão ele não é um sentimento. Eu senti. Passou a raiva. Já viu como é que é? Tem gente que parece que engole um negócio, tem que passar 4 dias para aquilo. Aí fica com ódio 4 dias. Com ódio, com uma raiva. Gente, é verdade. A gente fala assim, Vivi, eu estou com ódio, uma raiva. Quer ver quando é do marido? É dormindo com o inimigo. E aí um ódio, uma raiva, uma ira. Aí daqui a pouco passa, não passa? Você já discutiu com o seu marido, você sabe como é que é. Você faz assim, ó. Mas você sabe que é verdade. E aí passa. Aí, amém, vamos se perdoar, dar uns beijos, abraço, né? A noite romântica, tá tudo certo. Gente, o perdão não é um sentimento. O perdão não é na hora que a raiva passa. O perdão é um posicionamento, é um lugar de obediência. Perdão você não dá porque você sente, porque eu quero falar para você, se você foi ferido, a última coisa que você vai querer é perdoar. Sua carne quer justiça, você quer... Mas sabe, Deus, o perdão é um posicionamento. O perdão pode ser comparado com uma semente plantada num solo bem bom, do coração. Aguar essa semente, por exemplo, você foi ferido e você entendeu que o perdão é uma decisão. Eu vou perdoar. Eu não estou sentindo, ainda dói, está difícil, entendem?
Ai, é difícil olhar para essa pessoa, porque, gente, tem níveis de ofensas gigantes. E aqui eu quero abrir um parênteses, que chega a certos níveis de ofensas que você não vai ter relacionamento com o ofensor. Por exemplo, uma vez nós tivemos uma situação de uma pessoa da família matou o outro, matou um primo, matou o outro. Uma família se dividiu. Impossível, praticamente impossível, ter relacionamento. Houve perdão, houve conserto, houve choro, houve lágrimas, mas não tem como. Tem situações que não existe como. Mas o perdão, ele é uma decisão. E você observa que o perdão ele tem que ser regado no nosso coração. Já perdoou alguém depois se arrependeu de ter perdoado? Eu já. Oh, meu Deus. Você perdoou, falou o que eu fiz? 7 vezes mais. E aí, mas o perdão ele precisa ser regado no nosso coração. Ele é uma semente que precisa ser regada, porque ao aguar essa semente, a gente vai começando a lembrar que a gente perdoou. Lembrando que a gente perdoou, a dor começa a sair do nosso coração, a se dissipar, a dor começa a sair. E ao fazer as escolhas certas, a ferida para de inflamar e o coração recebe cura. É um processo. E a gente fica querendo que a pessoa seja certa para a gente perdoar. Gente, às vezes a pessoa nunca vai mudar. Quem tem que mudar é a gente. Sabe o que eu tenho aprendido? De parar de responsabilizar o outro pelas coisas que eu estou vivendo. Porque a responsabilidade é minha. Inclusive, o que eu vou fazer com a ofensa é uma responsabilidade minha. Ela pode ser um canal de bênção na minha vida, como foi na vida de José. Ela pode me reposicionar, ou ela pode me amargurar e fazer eu perder tudo que eu tinha em Deus. E tem mais. Às vezes, pessoas falham. Por exemplo, você desde pequena tem problema com... Tem mulheres, eu até escrevi aqui, que uma das características da falta de perdão, que é uma pessoa que não perdoa, tem falta de perdão no coração, ela tem muralhas de proteção ao redor dela. É o tipo de pessoa que você dificilmente se achega a ela. Ela desconfia de todo mundo. Porque, gente, é uma coisa, porque a mulher tem uma antena top, que o homem não tem, às vezes. Eles, A mulher já está lá na frente, já captou tudo que está acontecendo lá e traz o relatório completo. Traz o relatório. O homem chega numa festa, oi para todo mundo. A mulher sabe quem é que estava brigado com quem estava de cara virada. Quem é que estava de dieta, que estava mal-humorada, que não estava comendo. Chegou no carro. Tu visse aquela, tu visse? Ele, não. Não perdesse, rapaz. Tu visse como é que ela falou com ela, está virada com ele. Tu visse que ele estava dizendo que ela estava meia gorda? Porque ele disse assim, não come a sobremesa. Ela captou tudo ao redor, porque a mulher tem esse poder de captação. Mas às vezes, gente, e às vezes por esse poder de captação, a gente conhece onde a gente vai pisar. A gente, aqui eu não piso mais, né? Já quase caí uma vez, não piso mais. Uma coisa é você ter entendimento, discernimento e entender. Outra coisa é você ter uma desconfiança crônica de tudo e todos. Ninguém presta. Você não tem relacionamento com ninguém porque não adianta. Vão sempre te ferir. Não vale a pena mesmo esse mundo. Quando você senta no ônibus lá com alguém, ou você escuta alguém falando no lugar público, esse mundo não dá mais nada. Esse mundo é esse mundo. Tudo perdido. Pode crer. A vida dela está uma coisa. Mas sabe, eu esqueci o que eu estava falando. Antena. Eu vou falar, não, eu estava falando do desconfiança crônica. Isso é um perigo. Sabe o que está escondido nessa desconfiança crônica, que parece que é uma coisa que uma pessoa está se defendendo? Uma falta de perdão. Alguém feriu você, você nunca perdoou, e as pessoas da sua vida que não tinham nada a ver com aquela pessoa que feriu, estão pagando preço, sofrendo uma mulher amargurada, triste, que não confia em ninguém. E mais uma, você perdeu a oportunidade, porque pessoas nos reconstroem. Gente, eu sou o que eu sou por Deus, pela minha família, e graças a Deus pelos amigos que eu construí durante a minha caminhada. Você sabia que amigo a gente cultiva igual plantinha? Já observou? Você tem uma amiga que você ama. Já deu presente fora de época para ela, só para dizer assim, eu te amo. Isso é cultivar relacionamento.
Já fez aquele bolinho gostoso e levou? Sabe, coisas que só amigo faz. Existem coisas na nossa vida que precisam ser cultivadas para não morrer. Olhem para mim. Pessoas nos constroem. Eu sou um pouco de cada uma delas. Eu sou um pouco de cada uma. Porque elas vão me reconstruindo. Pessoas que montaram muros, esquemas de proteção. São pessoas que estão totalmente desconstruídas. Até você olha assim, ó, uau, que pessoa forte, que elas parecem ser fortes, tem uma muralha, tudo resolvido. Dentro delas tem uma menina fragilizada que não resolveu seus problemas ainda. E é nesse lugar que Deus quer te tocar hoje. Essa palavra é uma chave poderosa para destravar qualquer coração e destino. Já parou para pensar, às vezes assim, ai Deus, parece que eu não estou vivendo aquilo que eu queria viver, o teu propósito. Teve essa impressão? Parece que eu estou num caminho que eu estou vivendo os meus dias por viver. Olha aí dentro, se não tem algo que você precisa resolver, porque o perdão é uma chave que destrava. Há um tempo atrás, um ano aí, de 2011, eu acho, 2010, eu digo que 2011 foi o ano mais difícil da minha vida. Aquele ano que é inesquecível, de tão ruim que ele foi. Ele foi difícil do início ao fim esse ano. Do início ao fim, o início do ano já foi me mostrando como seria o ano. E um ano que eu estava na roda do oleiro, e eu não entendia porque eu estava ali, eu não sabia o que era processo de Deus, eu pensava que eu estava numa longa frustração. Está tudo errado, era tudo coisa da minha cabeça, Deus. E naquela época, pessoas estavam perto de mim, e não entendiam aquela situação. E levantaram coisas na época que eu falei assim, meu Deus, e eu estava muito ferida. As pessoas talvez nem fizeram para me ferir. Mas eu fiquei muito ferida, eu não podia olhar para algumas pessoas. Quero aqui abrir meu coração para vocês. Não conseguia. Eu tinha dificuldade. Quando eu chegava a tremer no local onde essas pessoas estavam. E eu estava muito mal e culpando o meu tempo infértil, duro, aquele tempo difícil nas pessoas. Sabe por que eu estou assim? Por causa delas, ó. Eu dizia para o Telmo, por isso que nós estamos desse jeito, por causa deles. E foi um tempo difícil, o Telmo tentando ministrar o meu coração. Eu lembro que eu ia na casa da mãe, eu só chorava. Eu sentava no sofá, eu só tinha lágrimas. O ano de lágrimas. Tinha até um livro que eu li na época, Pão de Lágrimas. Eu estava comendo pão de lágrimas. Choro, não entendia. E parece que aquelas pessoas ficavam melhores, sabe? Elas estavam bem. Até um dia eu fui falar, estou tão triste com uma situação. Ai, nada a ver. Meu Deus, eu quase morrendo. E a pessoa, ai, para mim está ótimo. E eu falei, meu Deus. E eu estava assim, mal. Aí aquele dia o Telmo falou, vamos fazer tal coisa, eu queria me alegrar. Eu falei, eu não quero fazer nada hoje. Qualquer semelhança é você mesmo. Não quero fazer nada, estou cansada. Ó, limpei a casa sozinha. Já escutaram? Esse hit? Limpei a casa sozinha, estou estressada, porque assim, se você já não está bem, parece que tudo já estragou. E eu quero ficar em casa. Eu vou me deitar naquela cama, eu vou ligar o ar-condicionado, eu vou ficar lá. E eu fui para o quarto, quem disse que eu conseguia descansar, porque a alma aflita, o corpo não descansa. Você pode dormir a noite inteira, se a sua alma está aflita, você acorda quebrada, como se você não tivesse dormido nada. E aí eu peguei a Bíblia, eu abri aonde? Na história de José. E Deus falou assim comigo, filha, deixa eu te explicar o que você está vivendo. Eu estou te protegendo. Eu estou permitindo quebras. Eu estou permitindo rupturas. Eu estou permitindo coisas serem arrancadas, ciclos se fechando, porque eu estou te enviando à frente. Eu falei, meu Deus, gente, nunca uma palavra. Não foi um pastor botou a mão na minha cabeça. Não foi um culto que eu fui. Foi dentro do meu quarto, no pior momento, de lágrimas, sozinha. Porque parece que Deus escolhe esses lugares para levantar a gente. Gente, parece que eu recebi uma injeção de vitamina, daquelas, como diz o nosso amigo lá do Treviso. Quando a gente pastoreou, abri um parênteses, depois eu volto, me ajudem. Abri um parênteses. Nós pastoreávamos o Treviso, bem no começo do nosso pastoreio, bem novinhos. Chegou um irmão na igreja, e o Treviso bem mais, antigamente era uma área bem rural, hoje já quase um shopping lá, né, Cleusa? E aí o irmão disse assim,
pastora, minhas vacas estão tudo desanimadas. As minhas vacas estão cambaleando, estão atrapalhadinhas. Já viram como é que os antigos falaram? Estou tão atrapalhadinha, minha filha. Pode dizer que está doente? Estão atrapalhada. As minhas vacas estão tudo atrapalhadas, pastor. Eu não sei o que eu faço. O senhor não pega esse sal aqui, ó, o senhor não ora para minhas vacas, eu dou para elas na comida delas? O Thelma olhou para o sal. Grande é esse mistério. Não, vou orar, deixa eu botar a mão aqui no sal. Orou pelo sal. Na outra semana, o irmão, pastor, tem uma janta lá em casa. Gente, era minestra com queijo da colônia, salame daquele top. Sabe aquela radiche feita com aquela saladinha? Aquele tomate com cebola, assim, não sei quem curte, aquela mesona. E ele acabou o culto, vocês vêm aqui, que o povo hospitaleiro, gente. Aí a gente foi. Quando chegou lá, ele assim, pastor, deixa eu te contar um testemunho, as vacas davam um pulo desse tamanho depois de comer. Pastor, as vacas cruzaram os olhos, davam um pulo desse tamanho, acabou a fraqueza das vacas. Por que eu estava falando isso agora? Deixa eu lembrar. Gente, aquela palavra para mim foi igual as vacas do irmão lá do Treviso. Eu estava dando pulo dentro do quarto, eu falei, uau, é isso. É isso. Gente, eu fiz igual Davi. Eu estava chorando, fui para o banheiro, tomei um banho, sequei o cabelo, botei uma roupa, liguei para o Thelma, falei, Thelma, onde é que tu está? Estou aqui com a Vitória em tal lugar, que ele saiu de casa. Quando a mulher está assim, a melhor coisa é sair, né? Não, volta que eu tenho uma coisa para te contar. Fui para o sofá, pedi perdão para ele, entendi o que estava acontecendo. E sabe de uma coisa? Os irmãos de José chegam. Chegam. Quando você entende que Deus chamou adiante, você não cobra nada de ninguém, porque você sabe que é Deus em cada detalhe da sua vida. Cada um. Um diagnóstico é algo de Deus. Uma situação que você não esperava é Deus. É Deus te movimentando para onde Ele quer. Então, posso dizer uma coisa? Você pode hoje liberar essas pessoas que você está deixando presa. Gente, quando eu liberei aquelas pessoas, eu me senti tão livre. Tão livre, tão livre. E eu me senti tão destravada. Não sei se você já se sentiu travada, que nada parece que... Eu me senti tão livre. E a minha vida, depois daquele dia... E tão interessante, que eu recebi essa palavra naquela semana. Naquele mesmo mês, era um culto que eu gostava muito de ir lá em Itajaí, que era o café de pastores que tem até hoje. Eu falei, então, vamos no café. Vamos no café. Chegou lá no café, nós todos sentados, eu estava com meu coração assim, sabe? Poxa, eu estou entendendo tudo. O Luiz Hermínio, até essa palavra está no YouTube. O Luiz Hermínio falou, hoje nós vamos falar sobre José. Eu não sentei mais na cadeira, eu no chão fiquei. E ele começou a relatar tudo que nós estávamos vivendo. Porque Deus, Ele é perfeito. Ele conquista o nosso coração, Ele se movimenta. Tudo que Deus fala para você, Deus vai confirmar. Deus vai trazer coisas para estar junto daquilo que Ele falou, para que isso cresça dentro de você. Você não está sozinha nesse processo. O coração de Deus a nós é que sejamos transportados de uma vida destruída pela dor para uma vida alicerçada na beleza da restauração divina. Gente, tudo que o diabo queria que eu ficasse culpando aquelas pessoas, estaria até hoje lá no meu quarto chorando, sofrendo. Mas eu decidi dizer, foi isso que me fizeram, eu vou fazer dessa ofensa um lugar de honra para Deus. Eu vou me reposicionar. O perdão faz isso. Enquanto você não consegue perdoar, você não consegue viver a próxima etapa. O perdão é libertador, ele nos reposiciona, ele define os acessos que teremos. Imagina, se José não tivesse perdoado, onde ele estaria, gente? O perdão definiu o acesso que ele teve. Lugares que entraremos, existem lugares que nós só vamos entrar através do perdão. E teve um testemunho tão lindo essa semana, eu fui jantar na casa de 2 casais essa semana. E teve um casal que a gente não tinha ainda a oportunidade de ter conversado, congregam com a gente. E, gente, é tão lindo ver o que Deus faz na vida das pessoas. Eu não sei se você já parou para sair do seu mundo e ouvir o que Deus está fazendo na vida da pessoa do seu lado. A gente parou na mesa, olho nos olhos, que a gente ama isso. E aquele casal começou a abrir o coração, falar de tudo que Deus estava fazendo com eles, contando como foi, como vieram para cá e tudo que Deus estava fazendo. E ele, um homem
bem duro, foi criado numa rigidez, num esquema machista. Já viram aquele homem machista? O pai, e ele sofreu muito na mão do pai, saiu cedo de casa, casou com a esposa, ela muito doce, muito querida, e ele muito rígido. E aquele cara que não pagava, olha, para dar confusão, era 2 toques com ele falou. Então o vizinho da frente, ele arrumou uma confusão com o vizinho, e não se falavam há um tempo. E quando ele começou a vir aqui, o Espírito Santo começou a falar com ele, a palavra, é porque assim, gente, a palavra ela vai entrando igual um remédio. Já botou remédio na ferida, parece que não fez efeito nenhum, botou. Não é instantâneo, mas vai passando os dias, aquilo vai curando. E ele disse que um dia ele estava na igreja e veio aquela palavra assim, ó, pede perdão para fulano, para o vizinho. Está repreendido, ele falou. Não vou lá me humilhar. Sabe aquele homem assim? Vou lá me humilhar para ele e tal. E aí, não, isso não precisa. Ele disse que um dia Deus pegou ele na casa dele, ou no trabalho, eu não sei, ele botou um louvor. E a presença de Deus veio. Oh, a presença de Deus para quebrar um coração. E ele disse que ele começou a chorar muito. E quando ele estava bem peguinho, Deus falou assim, vai lá e perdoa o teu vizinho. Deus ele é muito fofo. Ele espera, ele anestesia a gente, é verdade? Ele anestesia a gente. Não está doendo mais, né? Vai lá e pede perdão para ele. Que é tão engraçado, que uma vez aconteceu isso comigo. Deus, eu te amo, Senhor. É tudo na minha vida, Deus. Não quero nada, Senhor, se não for tu na minha vida, tua presença. Então pede perdão para fulana. Daí eu assim, Deus, pedir perdão para fulana é complicado, Senhor. Não, mas vai lá. Mas eu nem errei. Já viu essa? Eu não fiz nada. Que a gente nunca faz nada. É sempre o outro. E eu lembro que quando eu pedi perdão com o meu coração tão anestesiado pela presença de Deus, que depois que passou a anestesia, eu falei, o que eu fiz, meu Deus? Eu tive que regar a plantinha do perdão. E ele pediu perdão, ele foi lá, chamou o vizinho, que o vizinho ficou branco. Tipo assim, o encrenca, o cara da confusão. Então, a senhora falar, sabe aquele assunto meio mole assim? Mas assim, eu estou aqui, e o beicinho daquele ano começou a fazer assim. Estou aqui, porque eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão, porque eu fiz isso, fiz aquilo, e tal. Gente, o cara perdoou. Restaurou o relacionamento. E esse cara, qual igreja tu está indo mesmo? Estou indo na papai. Diz ele que no outro domingo estava o cara, a família do cara, o pai, a mãe, tudo aqui sentado. Porque o poder do perdão nós não temos noção quando nós encostamos nesse lugar. E é uma família restaurada. E ainda eu falei para ela, Deus tem algo tão forte com vocês que o diabo fez tudo para separar. Às vezes Deus tem conexões com pessoas que você tem briga, coisas bobas que te roubam de viver coisas que você estaria vivendo. Quem aqui está me entendendo? Nós precisamos aprender sobre o perdão, porque o perdão é muito poderoso. A Bíblia diz que se você não perdoar o seu irmão, você não vai ser perdoado pelo Pai do céu. O perdão, às vezes está retido, coisas estão retidas na sua vida porque você não liberou o perdão. Eu sei que você pode ter todos os motivos para segurar isso, mas eu quero te convidar hoje a você entregar e perdoar, decidir perdoar. A falta de perdão, a amargura pode gerar em nós, como eu falei, muralhas de proteção. Sabe outra coisa? Você já percebeu quando você está com dor, o que acontece? Você fica limitado. Uma das coisas que a dor faz conosco, ela nos limita. Você está com dor de cabeça, você às vezes não consegue nem prestar atenção. Você fica limitado, você não está em você. Você imagina o que a dor na alma faz. A dor, ela paralisa. Ela não só limita, a dor que está dentro de nós, ela tem a capacidade de nos paralisar. Você já viu mulheres falando, você não vai fazer assim comigo como meu pai fez. Já viu mulher falando para o marido? Não, tu não vai fazer isso comigo, olha o que meu pai fez. A mulher nem resolveu o problema com o pai. A falta de perdão está lançando sobre o marido uma maldição, acabando com o casamento, por falta de sabedoria e falta de perdão.
Então você pode estar limitado pela dor, o perdão cura. Sabe, igual quando Lázaro, até um ministrou sobre isso, quando Lázaro foi ressuscitado. A Bíblia diz que Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Ele veio. Mas Lázaro estava todo enfaixado. E não foi Jesus que fez uma oração e as faixas caíram. Ele disse assim, desenfaixai-o. Desenfaixem Lázaro. Tem coisas que Deus faz conosco, mas tem coisas que Deus deixou para nós fazermos um pelos outros. Existem milagres que saem da boca de Deus, mas tem coisas que nós precisamos fazer um pelos outros. Desenfaixar fala disso. Dizer, levanta e anda. É na hora, instantâneo. Desenfaixar é processo. Desenfaixar leva tempo. E o perdão, ele abre esse lugar. Um coração reconciliador vai sempre te colocar num lugar à frente, gente. Deus tem um amor pelos reconciliadores. Por isso que eu amo o ministério de intercessão. Quem aqui tem um chamado para interceder? Intercessão. São pouquíssimas pessoas. Sabe por quê? A intercessão, você que é um intercessor, você é um reconciliador. Você reconcilia coisas perdidas ao coração do Pai. Você reconcilia pessoas ao coração de Deus. Você tem uma visão que é de Deus sobre a sua vida. E sabe, Deus ama os reconciliadores. No Sermão do Monte ele fala assim, os pacificadores, os reconciliadores serão chamados de filhos. Se você tem esse chamado, ele te chama de filha. Filha, você é minha filha. Ele está dizendo assim, a minha paternidade está sobre você. Você se parece comigo. Porque Deus, ele é pacificador. Deus, ele nos ama. E sabe, eu queria hoje, só que você abrisse em Jó 42:10 e eu já estou terminando. Você conhece a história de Jó. Jó só teve a vida restaurada. Você sabe, Jó perdeu tudo. Mas a Bíblia conta um segredo. Quando Jó estava lá na pior, perdendo tudo, tinha 3 amigos ali em cima dele, dizendo assim, mas isso é pecado. Já viu isso? Pecado escondido, Jó, não pode, tem uma brecha na tua vida. Era Deus tratando com ele. Não, porque, gente, na igreja às vezes é cruel. A gente está passando uma luta, uma dificuldade, e ainda tem gente que fala assim, deixou brecha. Além de tu estar mal, está sendo acusado de estar... Entendeu? Os amigos de Jó fizeram isso com ele. Com certeza tu pecou. Com certeza foi os teus filhos. Com certeza, e começou com certeza. E sabe, quando Jó foi restaurado, a Bíblia diz assim, Jó 42:10 diz assim, quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Quando Jó perdoa os amigos e abençoa eles, a bênção de Deus vem sobre ele. Existem bênçãos retidas nos céus quando nós não perdoamos, quando nós não me liberamos. E hoje aqui nós vamos fazer um momento de orar por pessoas que nos perseguem, por pessoas que nos feriram, por pessoas que nos ofenderam. Você vai liberar essa pessoa. E essa oração de Jó vai fazer valer aqui no nosso meio hoje. E eu vou ouvir milagres do que Deus fez a partir dessa noite. Vocês não têm noção de como foi luta estar aqui hoje. Como a tarde inteira o meu coração foi atacado naquilo que eu ia ministrar. Mas sabe de uma coisa? Fiel é aquele que chamou. A luta já está vencida. Deus já venceu a batalha. Nós só precisamos tomar posse dela. Amém? Você pode se colocar de pé. Queria que você colocasse seu coração na presença de Deus. Talvez hoje chegou um temível dia para você, o dia que você vai encarar algumas coisas que você está deixando para trás, depois eu resolvo, depois eu resolvo, depois eu resolvo. E isso tem travado teu coração,
travado aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você tem até dificuldade de, às vezes, pronunciar o nome da pessoa. E essa liberação hoje aqui nesse lugar vai fazer tanta transformação na sua vida, ao redor da sua casa, através de você. Eu sei que são pessoas específicas aqui nesse lugar hoje, que essa palavra foi entrando como um remédio, talvez que ardia um pouco. Mas eu quero dizer para você que existe uma cura sobre o seu coração hoje que já está estabelecida só no céu, já no céu, é só tomar posse. E eu queria convidar aqui na frente as pessoas que têm esse coração que precisa ser restaurado, você precisa perdoar. Urgentemente você precisa liberar perdão. Você precisa ser livre disso de uma vez por todas. Você até já tentou, você já falou, mas você não consegue. Parece que aquilo vai piorando com o tempo. Você não tem mais força. Queria que você viesse aqui, ó, pode vir. Não para nos corredores, vem para frente, para caber todo mundo. Hoje o Espírito Santo quer destravar você desse lugar. Sabe qual é a pior das ofensas? É a ingratidão. Quando a gente faz por alguém, e às vezes a ingratidão é algo que nos prende. Mas você nunca fez para pessoas, você fez para Deus. Coloque isso no seu coração. Você nunca fez para as pessoas, você fez para Deus. E eu também queria chamar aqui pessoas que ofenderam outras pessoas e você precisa pedir perdão. Você também está preso em ofensa porque você sabe que você feriu. E você sabe que precisa pedir perdão e você não consegue, você está com a vida travada depois disso. Talvez você errou e você no momento não sabia que isso ia ser tão ruim para aquela pessoa e depois você percebeu o quanto isso foi difícil. Eu queria que você também se colocasse nesse lugar hoje de cura e restauração. Enquanto nós cantamos essa canção, comece a orar a Deus. Comece a dizer assim: Senhor, pega o meu coração, Pai. Toma o meu coração. Eu quero perdoar, eu quero liberar, Deus. Eu preciso perdoar, Deus. Eu preciso para seguir em frente.